E aí, rei, e aí, rainha? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é IVP. Você sabe o que é IVP? A gente tem um costume, eu falo a gente generalizando um pouco, temos um costume treinável, que a gente aprende lá na nossa infância, lá na nossa criação, a gente aprende a abrir mão daquilo que desgasta um pouco a gente. É uma, é um comportamento emocional, é um estado de desistência muito fácil daquilo que a gente tem consciência de que está atrapalhando nosso conforto. E infelizmente, devido a essa criação, com algumas frases que são ditas, como aquelas ditas frases famosas de que se está tirando um pouquinho da tua paz é porque não é para ser feito. Se está tirando um pouco você da sua paciência, não é para ser feito, não é para ser terminado. Quando na verdade temos esse costume e a gente vem aprendendo a abrir mão daquilo que está alinhado com o nosso propósito. Primeiro, porque a gente não descobre a fundo o que é propósito. Segundo, que a gente tem pouca ferramenta para lidar com o imprevisto. Então, o IVP, eu vou te dizer daqui a pouquinho o que é especificamente o IVP e vou te dizer um contexto antes para você entender com mais profundidade. Você imagina o seguinte: quando você lida com pessoas ou você é alguém que quando acontece algum imprevisto na tua vida, você perde a linha de raciocínio mais fácil, você perde o eixo de como lidar e você é uma pessoa um pouco mais explosiva, você é uma pessoa que reage emocionalmente a aquilo que acontece de fora para dentro. Esse é um sinal que você pode estar com pouco repertório para se mover com qualidade com relação àquilo que acontece e não está no seu controle. E IVP é esse índice de viração própria. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que quando você tem um índice de viração própria baixo, você é uma pessoa que conhece muito pouco de ferramentas de comportamento humano, de ferramentas de gestão de imprevisto, gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão de finança, gestão de vida no sentido geral. Porque a vida é altos e baixos, é que nem aquele gráfico do coração, do batimento cardíaco, é subindo e descendo. Quando está assim, que estagna aquele gráfico ali, é sinal que a vida acabou. Então, nesses altos e baixos, quem é você lidando com esses altos e baixos que a vida acontece, que a vida dispõe para você se preparar sempre para algo maior? Algumas pessoas confundem, né? Achando que paz significa a ausência de qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de situação que não estava dentro do controle, qualquer tipo de situação que estava associado a um eu não planejei, eu não previ isso. Por isso que o nome é imprevisto, porque você não conseguiu prever. Só que quando acontece algum imprevisto com você, esse é um sinal claro de que aquilo foi provocado porque você tinha como dar conta. No entanto, algumas pessoas, talvez você, gaste a energia reclamando do imprevisto que aconteceu, em vez de gastar energia, usar a energia que você tem em prol de o que é que eu posso aprender com essa situação que está acontecendo aqui agora. O que é que esse contexto pode me ensinar? O que é que esse contexto pode me levar para evoluir? Em que caminho? Qual é o caminho? Qual é o percurso que eu devo entrar agora para que eu consiga usufruir melhor e tirar melhores aprendizados e assim eu conseguir elevar a minha frequência a níveis cada vez maiores. Mas quando você tem alguém e talvez de novo esse seja o seu perfil, por isso que em algumas situações você não consegue prosperar, em algumas situações você não consegue ir para frente porque você fixa a sua energia demandando energia de reclamação, energia de lamentação, energia de angústia, de frustração. E toda vez que você não está com o seu coração limpo, o que é estar com o seu coração limpo? É quando você tem organização emocional e demanda de frequência com qualidade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que quando você tem um passado que você ainda está ancorado no seu passado, pelo fato de você ainda não ter conseguido organizar, ressignificar, você ainda tem um coração preso àquilo que já aconteceu. E isso, querendo ou não, limita quem você está sendo aqui agora. Por que que limita? Porque você não tem, já que você ainda está no passado, você ainda está ancorado no significado do passado, você ainda está
com a sua energia presa a momentos que já aconteceram e você ainda não conseguiu girar essa chave e colocar a engrenagem da sua vida para girar com mais lubrificação. Como assim? Você pensa, se você tiver nas suas mãos aquele relógio que a engrenagem está toda enferrujada, o que é que significa? Significa dizer que aquela engrenagem ali tem pouca mobilidade, movimentação com fluidez. Por quê? Porque está tudo enferrujado. E por que está tudo enferrujado? Porque faltou manutenção, faltou você colocar o óleo lubrificante, faltou você levar para aquela oficina que tem aquele cara que é especialista em dar manutenção. E na vida é a mesma coisa. Quando você tem um coração que está enferrujado, é um sinal que você não olha para o seu coração, é um sinal que você não dá manutenção, é um sinal que você utiliza poucas ferramentas para lubrificar esse coração e colocar ele para fluir com mais energia de vitalidade e mais congruência de acordo com o que você quer, de acordo com a sua direção no hoje. Então, doenças emocionais, quando você tem insônia, quando você procrastina, quando você não sabe o que acontece com a sua energia. Por que eu tenho tanta baixa de energia? Por que eu estou tão fraco ultimamente? Por que eu estou dormindo mal? Por que eu sinto vontade de ir para academia e eu não tenho frequência? Por que eu quero usufruir de uma melhor alimentação e eu não consigo? Quando você tem toda essa energia, você tem pouca vitalidade e você tem pouco repertório para lidar com os imprevistos emocionais e comportamentais que moram aqui dentro, nesse momento. Então, é como se você fosse uma casa e esses comportamentos fossem inquilinos. Tá na hora de você, que é dono dessa casa, começar a escolher quais são os tipos de inquilinos que você quer para morar dentro do seu condomínio. O que é o seu condomínio? É o seu corpo físico. Então você tem seu coração, você tem seu cérebro, você tem toda a sua estrutura que é altamente capaz de lidar com aquilo que é você. Só que qual é o problema? Você não sabe quem você é ainda. Isso, como você não sabe quem você é, significa que você ainda não foi com profundidade naquela chave do autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue encontrar cada vez mais entranhas emocionais e encontrar como elas se comportam. Já que você encontra como se comporta, você tem mais poder de manuseio. Você consegue manipular com mais facilidade. Quando eu falo manipulação, eu estou falando sobre condução. Eu estou falando sobre eu manipular, né? Essa caneta que estava aqui do meu lado, eu vou manipular ela e colocar do lado de cá. Por quê? Porque aqui serve mais. Aqui tem mais qualidade nesse espaço. Aqui eu vou conseguir usufruir melhor disso que está aqui. Só que a sua inabilidade em manipular aquilo que você já tem significa dizer que você pouco se conhece. E se você pouco se conhece, o seu repertório de IVP, o seu índice de viração própria diminui. Como assim? Como é esse índice de viração própria? Se você está dirigindo e um carro seu fura o pneu no meio do percurso, o que é que você vai fazer? Você sabe trocar o pneu? Ah, mas o pneu que está aqui de reserva, o pneu de step, ele já foi utilizado, também está furado. O que é que você faz? Você vai parar e esperar alguém. E quando você para esperar alguém, e se essa pessoa também não sabe trocar o pneu, ou ele não tem o que te oferecer, o que é que você vai fazer? Tudo o que você vai fazer depende do quanto você conhece que é possível ser feito. Você entende isso? Isso é o índice de viração própria. É a sua capacidade de lidar com qualquer coisa que aparecer. Até mesmo quando você não sabe lidar com aquilo que é muito novo para você, isso também mostra qual é o nível do seu índice de viração própria, o seu IVP. Por quê? Porque se você não sabe, o que você faz quando você não sabe também determina a sua qualidade de IVP. Porque quando você não sabe, o que é que você faz? Você vai conectar com alguém que sabe? Você vai ficar parado porque você não sabe? Você desiste porque aquilo não é para você? Qual é o tipo de crença que você tem com relação àquele tipo de imprevisto e situação nova que você nunca foi exposto antes? Isso determina o seu nível de IVP. Então, IVP é uma chave importantíssima que eu aprendi recentemente lá no SPR. E isso é completamente importante você encaixar na sua vida, ok? Pense nisso. Tem vários vídeos aqui também do SPR que eu vou colocar, que eu tenho postado. E dê uma revisada neles. Um abraço para você. Fique com Deus.